Ou engenheira Ariane? Acho que um pouco de cada. Uau, que delícia. Muito Engenheira prazer em civil. conhecê-la. Prazer é todo meu, doutora Andréa. Que honra. Fale-me mais sobre isso, doutora. Eu me formei primeiro em engenharia civil e fui sócia de uma construtora durante 15 anos. E senti, conforme a empresa foi crescendo, eu acabei ficando mais parte administrativa, financeira, e eu senti a necessidade de entender os porquês daquilo que estavam acontecendo na empresa, né? Questões trabalhistas, questões tributárias, e me veio uma vontade muito grande de cursar Direito, e foi onde eu acabei fazendo a faculdade de Direito. Por quê, doutora? Engenheiros, leis, papel, caneta, não são muito amigos, né? Então, engenheiros são preocupados em Sei bem como é. pegar o projeto e executar. Então, a minha vida praticamente era toda essa, e eu me vi com esse desafio na mão e eu falei, não, então agora eu quero entender da onde que vem tudo isso que eu pago todo mês, todas essas questões trabalhistas, tinha o contador, obviamente, mas eu tinha essa necessidade de ter essa, de onde que vinham todas aqueles impostos, o porquê, enfim, por isso eu resolvi fazer direito também. Uau, adoro. É, Engenheira e advogada, é a perfeição, gente. Meu Deus. E e daí depois eu acabei eu era sócia com o meu ex-marido, aí a gente acabou se separando, eu saí da empresa, mas a engenharia permaneceu em mim, então eu uni a engenharia com o direito, e aí eu agora ajudo outros engenheiros, arquitetos, construtores, porque por ser engenheira eu sei qual é a dor desta profissão. perfeito. A doutora falou dos porquês, né? E eu tenho uma dúvida, né? Vou aproveitar, porque nem sempre se conversa com engenheiro e advogado ao mesmo tempo. Sim. Isso é maravilhoso. Por que ele caiu do andaime, doutora, e faleceu? Ou Como melhor, por que engenheira Ariane ele caiu do andaime e faleceu? doutora, este eu acho que é um dos motivos que hoje eu tenho praticamente a certeza do meu propósito de ajudar justamente esses profissionais. Como eu comentei, os engenheiros, de forma geral, eles são muito preocupados com a execução do trabalho em si. Enquanto tudo ao redor daquela obra tem muita importância. Então, estas questões de equipamentos de segurança, o treinamento, né, doutora, que trabalha com a área trabalhista, sabe Sim, muito bem preventiva. disso. Então, assim, não é simplesmente largar os equipamentos de segurança para os funcionários. É fazer todo um registro, é fazer um treinamento, fazer verificações periódicas. Porque muitas vezes os funcionários dizem o quê? É só um segundinho. Eu só vou ali fazer tal Rapidinho, coisa e não vai ter problema, não vai acontecer nada. E nesse segundo acontece o quê, doutora? ele caiu do andaime. Ele. Eu, como advogada de empresas, né, doutora, e também atuando no preventivo, né, eu sempre digo, eu atuo no preventivo, mas estou pronta para o contencioso, porque infelizmente muitas construtoras chegam para a gente já com o passivo. Doutor, era rapidinho, ele subiu ali, só deixar um bloco e caiu e faleceu, e agora? Né? Tanto que o meu livro é Socorro, fui processado. Por quê? A engenharia ela é muito exata, né, doutora? Não sei se estou me referindo corretamente, mas eu atendo construtoras, atendo incorporadoras, e não raras às vezes é exatamente isso, né? Veja, a culpa, e às vezes eu ouço engenheiros, e não é maldade, né, doutora? Sim. Não é maldade, é que são visões diferentes, né? Exatamente. Os EPIs estão ali, ele que não utilizou, não Uhum. é? Então, eu já ouvi clientes meus engenheiros dizendo, não, doutora, não precisa colocar o equipamento de segurança porque é muito rápido, é algo Rápido. pontual, né? E Isso. aí eu viro, né, para eles e provoco, né? Eu chego nas obras, eu sou uma advogada e a minha equipe também, nós vamos, né, à obra porque eu falo, quando o consultor de empresas, o advogado consultor de empresas chega numa obra, ele salta aos olhos, né? Você vê todos os problemas possíveis e inimagináveis que eles não veem, né? Que a engenharia não vê, né? A doutora Exato. tem esse privilégio, né? De ver os dois lados. Né? Os dois lados. E aí eu chego na obra e eu digo, veja, e se ele cair de lá e morrer?
doutora do céu, Deus me livre, que horror. Eu digo, sim, você tem que pensar que, eventualmente, numa fração de segundo, ele caiu e faleceu, e agora? Que documentos você tem para defender a empresa incorporadora desta situação na Justiça do Trabalho? Porque os herdeiros aparecerão, os herdeiros vão querer uma indenização e vão dizer que é culpa da obra. Exato. Ah, é o teu? É o meu. É o meu. Marido estragando a gravação. Mas aí, ó, entendeu? Que não tem problema, que depois a gente só corta. Sim. Hein? E daí, perdão, agora vamos voltar, agora a gente retoma. E essa pergunta que eu faço, e se ele cair e morrer, impacta. Ele fala, meu Deus, é verdade? E como é que eu faço agora? Aí eu sempre digo, né? Eu tive uma situação de um acidente fatal que aconteceu na empresa, e eu cheguei, me chamaram, cadê os documentos? Cadê os documentos que comprovam que ele recebeu treinamento para trabalhar em altura? Cadê os documentos que ele recebeu sobre segurança e saúde no trabalho, procedimentos seguros para atividade de engenharia? Cadê os documentos que comprovam que os equipamentos de proteção individual e coletivos não estavam vencidos, que tinham CA, Código de Aprovação do Ministério do Trabalho? E aí eu lembro que nesta situação trágica, né, uma pessoa perdeu a vida drasticamente ali numa queda, o engenheiro, ele me olhava, assim, aquele olhar, ele começou a baixar, e ele dizia, não tem, doutora, não tem. Falei, a empresa não tem os recursos humanos, veja, doutora, tem os documentos ali naquela caixa, que na verdade o contador encaminhou. Falei, tá, mas eles estão assinados, vamos analisar, né? Não, porque eu tinha um assistente, eu tinha uma estagiária, um estagiário, culpa do estagiário, né, doutora? Sempre. O problema é dizer para o magistrado, né, doutora? Agora a advogada Ariane e a advogada André chegaram ao magistrado e dizer que o estagiário, a estagiária não colheu a assinatura do falecido, né? Mas o estagiário estava sob a responsabilidade de quem? Pois da empresa, né, doutora? Então eu sempre digo, a empresa é responsável, né? E você vê muitas situações, né, de inadequações. Né? Em obras, assim, eu já vi pessoas em altura sem o cinto de segurança, eu já vi pessoas jogando equipamentos, tijolos, né? O risco de acertar o colega. Eu já vi pessoas luvas furadas sem capacete, né? Sem cinto, aquele colete de sinalização, né? Manuseio de andaime sem nenhum procedimento, sem nenhum equipamento, sem nenhum cuidado, sem nenhum treinamento, né? Exatamente. Isso é muito grave. E o maior índice dos acidentes na construção, justamente é por isso, é porque os funcionários dizem, é 1 minuto. Pois nesse 1 minuto você pode pisar em falso, nesse 1 minuto teu pé pode escorregar. Tem um buraco. Neste 1 minuto a tua luva que está furada não vai dar a proteção necessária. Então, não basta apenas colocar lá num armário esses equipamentos de segurança. Nós estamos falando de vidas. Né? Muitos não morrem, mas ficam inválidos. Sim. E não pode mais fazer o seu trabalho. Com todo o futuro comprometido, com toda a história comprometida, né, doutora? E eu sempre digo outro elemento, não, é 1 minutinho, ele é bem prático, ele não cai. Eu ouço tudo isso, doutora. Sim. São 16 anos ouvindo, socorro, fui processado, doutora, e agora? Me ajuda? Eu às vezes digo, veja, eu não sei como te ajudar, vou tentar, né? E a gente se reinventa, você sabe que isso é verdade. Mas uma vez eu falei para um empresário, né, um incorporador, eu disse, e se ele, na altura, né, ao subir, sentir uma tontura? É possível, né? Ele falou assim, não pensei nisso. Mesmo então começa a pensar. Que ele suba aquele edifício todos os dias, mas pode ser que naquele dia uma situação muito calor, às vezes, Sim. ou baixou a pressão, alguma coisa que ele, até chegar lá em cima, ele estava tudo bem. Mas basta 1 segundo para que ele caia. E aí a tragédia está fatal ali. E aí é muito triste, né, doutora, porque nós vemos a gente na advocacia, né, trabalha, infelizmente ou felizmente, infelizmente, né,
a gente tem que administrar a tragédia humana, né? Isso. E aí é muito triste que você tem uma vida, às vezes, muito jovem que se foi, você tem uma família que ficou órfã, né? Uma família que perdeu o seu ente querido, e nós comprometemos toda uma trajetória e uma história, né, familiar. Porque é uma mãe que perde um filho, é um pai que perde um filho, é um filho que perde um pai, é uma esposa ou um marido. Hoje nós temos as mulheres que trabalham na construção civil, também, né? Então, também. é uma esposa que perde um marido, é um marido que perde uma esposa, né? E a culpa lá na Justiça do Trabalho vai recair sobre a empresa. Isso. Porque a empresa tinha responsabilidade sobre essa pessoa, tinha o dever de zelar, né, pela sua segurança dentro da empresa. E aí o empresário ele não entende, né? Eu sempre digo, por que você não preveniu? Por que você não cuidou? Eu não sabia. E o eu não sabia não pode ser utilizado Exato. como argumento, né, doutora? O juiz não vai acatar, né? Não. A Você culpa do tinha estagiário não serve também como argumento para evitar a condenação, né? E nós temos normas específicas, né, Sim. para segurança, como que tem que acontecer, quais os cuidados que tem que ter. Então, esses treinamentos eles devem ser realizados sempre. E o empregador ele tem que mudar a cultura a procurar orientação apenas depois que aconteceu. Essa cultura, né, doutora, no Brasil tem que mudar. Exatamente. Porque o empresário ele tem que ter a visão de que a prevenção é investimento. Exato. Eu sempre digo, o que é melhor? Você ir ao cardiologista quando você sentir que o seu coração já está praticamente parando de bater? Ou você periodicamente cuidar do seu coração, ir ao cardiologista, seguir as orientações, eventuais medicamentos, eventuais tratamentos, né? É óbvio que é a prevenção. E por que no direito, no empreendedorismo, nós não temos essa visão, essa cultura, né? E é uma cultura de morte. É uma cultura de morte, porque a empresa, às vezes eu recebo, doutora, em 16 anos de atuação na advocacia contenciosa e preventiva, eu recebo empresas que elas são degoladas pelas ações trabalhistas e pelos passivos. Porque há um problema, né, doutora? Você sabe bem o que eu estou falando. Quando esse empregador, essa empresa chega em nosso escritório, às vezes ela tem 5, 10 anos de passivo, não é? Ações trabalhistas ativas ali, né? Ela tem o presente que ela tem que administrar, organizar, estruturar para que a partir de agora nós tenhamos uma segurança e principalmente pensar no futuro, né? Porque veja, e eu sempre fico muito entristecida. Eu vejo grandes impérios ruindo por ações trabalhistas. Porque eu falo, veja, esse empresário que chega ao meu escritório hoje, eu tenho que administrar o passivo, as ações que já estão em curso, as ações que serão distribuídas dos últimos 5 anos, que nem existem, né? E que às vezes eu não tenho que fazer, porque não tem documentação, não tem elementos, né, de prevenção para esse empregador, e aí eu ainda, ao mesmo tempo, eu tenho que administrar o futuro dele. E aí custa caro, né, doutora? Porque aí nós temos que cobrar por tudo isso. Então, e é essa conta que o empresário não faz, que o prevenir ele vai fazer a contratação de uma assessoria de alguém especializado para ajudar ele a evitar os problemas, mas quando o problema acontece, o custo dele é muito maior, porque além do advogado, além das questões trabalhistas em si, tem as indenizações. Sim, as indenizações e mais, né, doutora? Às vezes a própria fiscalização do Ministério do Trabalho, que vai aplicar sanções administrativas, eventualmente até o RAT, ali o risco de acidente de trabalho, dependendo da circunstância, vai ser alterado, que aumenta tributo, né? O próprio INSS, eventualmente, nós temos agora o INSS movendo ações contra empresas, quando a empresa é declarada culpada, ou, né, tem uma evidência de culpa da empresa, para cobrar todo aquele período, daí eu não estou falando da morte, mas da incapacidade, né, parcial ou permanente, que o INSS ingressa contra a empresa, cobrando todo aquele valor que o INSS tem que pagar para aquela pessoa, né, porque a culpa do acidente foi do empregador, né? E aí esses dias eu recebi um empresário no escritório, e ele disse, doutora, nunca vi isso é um absurdo, deve ser golpe. Eu olhei para ele e falei, não, isso infelizmente não é golpe. Como assim, doutora? É que aconteceu um acidente lá atrás, a pessoa ficou 2, 3 anos afastada, né? E ali depois teve uma ação trabalhista, a gente fez um acordo, ok, mas o INSS está dizendo, me devolva o que eu gastei com ele, porque o acidente foi reconhecido no laudo pericial que a culpa foi sua. Você não forneceu equipamento de proteção, você não treinou, você não cuidou e não diligenciou para que isso não acontecesse.
E essa é uma informação extremamente importante, doutora, porque eu acredito que grande maioria dos empresários não sabe disso, que agora o INSS também, Cobra. ou seja, vai ter mais um órgão atrás dele por uma negligência que ele poderia ter evitado. Esse é o principal. Acidentes acontecem? Acontece. Mas se comprovado que o empresário poderia ter evitado, Sim. olha só Eu o digo o resultado. seguinte, doutora, se o empresário comprova que treinou, comprova que capacitou, comprova que não foi omisso no cuidado e na proteção, eventuais indenizações já são muito mais... as indenizações como um todo, elas já são reduzidas, né, doutor? Porque ele fez a parte dele. Ele fez a parte Aconteceu, dele. Temos aconteceu. os acidentes típicos, né, que infelizmente acontecem, né, mas aí não está a culpa, porque o peso, né, o ouro das indenizações é a culpa do empregador, né, a omissão dele, né. Então... E que fica muito fácil de comprovar. Na verdade, numa ação já se vai pontualmente aonde estão os registros. Claro. Então é muito fácil de se comprovar que não havia o cuidado do empregador para com aquele funcionário. Sim, e às vezes você percebe, né, eu fico analisando, né, o acontecido, né, da vida no meu escritório. Eu aprendo todo dia com meus clientes. O meu cliente, ele é o elemento de maior valor no meu escritório, seja o cliente interno, que é a minha equipe, seja o cliente externo. E eu fico analisando eles, eu não sou psicóloga, tá? Fique muito claro. Porque eu recebi recentemente, né, fiz um atendimento de um cliente e ele falou, doutora, 150 mil reais eu tô pagando. Quanto de consultoria eu poderia ter pago? E daí eu falei, veja, né? Falei, o que eu vou te dizer? Eu nem posso, né? O que eu vou te falar? Porque, veja, realmente, consultorias, né? E aí ele falou assim, o pior de tudo, doutor, agora com esta condenação eu terei dezenas ou centenas de outras ações. E eu disse para ele, infelizmente é verdade, nós vamos ter que trabalhar esse passivo. E agora, obviamente, já estamos ali em algumas ações em trâmites sequenciais. E aí entra a nossa atuação, né, doutora, da necessidade da gente compreender a prevenção, mas também atuar no contencioso, né? Porque às vezes eu sou obrigada a chegar para o cliente e dizer, é melhor você tentar um acordo aqui, resolver para você controlar o risco, né? Do que deixar lá para frente, né? E a situação, às vezes, a condenação é muito mais alta, né? Exatamente. Então, eu penso que este é um elemento muito importante, né? A vida de advogar e orientar empresas é de uma responsabilidade muito grande, né, doutora? A gente tem que sempre estar conectado a estes elementos, né? Que são trazidos para a gente no jogo, na mesa do conflito, né? Quando o empresário ele está ali afogado pelas ações trabalhistas ou pelo risco ou a iminência né, no caso de morte, por exemplo, ele sabe que ele vai sofrer uma condenação, afinal de contas a família, né, é a prova às vezes. Eu sempre digo, eu tive um caso no meu escritório, ele foi triste demais, tá? Porque o empregado faleceu. Porém, ele trouxe alguns aprendizados. O acidente aconteceu sozinho, doutor. Ele se acidentou sozinho. As câmeras do local ali flagraram, não total, mas parcialmente. Só que os equipamentos de proteção individual que a família tinha, doutor. Olha só. A luva furada, o capacete partido, a bota de segurança já não tinha mais garras. Os uniformes que ele utilizava estavam totalmente desgastados. E esse trabalhador, ele escorregou e bateu a cabeça e morreu. Porque a bota dele estava... Então, assim, os equipamentos de proteção individual foram trazidos aos autos. E apreendidos, inclusive, a polícia prendeu. Né? E aí, o que você diz, né? Essa é uma hora muito difícil. O que eu vou dizer? Se a bota que ele utilizava, né, foi recolhida e trazida aos autos sem nenhuma garra, totalmente gasta, furada, com o meio partido. É aquilo que a gente sempre ouve em direito, né, contra
fatos, não Não argumentos. Não Então, argumentos. assim, se você está mostrando ali que os equipamentos estavam totalmente desgastados, não foram trocados, Sim. o que você vai fazer? Então, essa mudança de mentalidade ela é muito importante, né, doutora? Porque esse cliente, na época, ele me disse, mas doutora, provavelmente ele correu para ele ter batido a cabeça desta forma, ele correu e é proibido correr. E aí eu viro para ele, doutora, como boa consultora que sou, e digo, temos placas, temos treinamento Exato. dizendo que ele não pode correr, Exato. e vou além, ainda que tenha treinamento e capacitação dizendo que ele não pode correr, ele está com o equipamento de proteção dele individual, que é a bota de segurança, totalmente inadequado. Isso pode ter gerado um desequilíbrio, ele ter escorregado, não interessa, corrido talvez, porém se ele corresse, ainda que não autorizado, né, dependendo do ambiente, né, de trabalho, não se pode correr, ainda que ele tenha corrido e colaborado para o acidente, mas não foi culpa exclusiva dele. Exato. Então nós não temos o que fazer, temos indenização. Exatamente. E diante dessas questões, doutora, é que eu digo que uma das minhas missões é exatamente isso, por entender do canteiro de obras, por ter ficado durante 15 anos em canteiro de obras, entender como funciona, poder levar esse auxílio aos empresários, aos engenheiros, aos arquitetos, para fazer um pouquinho que seja para tentar mudar essa cultura. Sim. Do prevenir, porque o custo não é na prevenção, o custo é depois. A prevenção é um investimento e tenho empresas que investem nesta prevenção, nos treinamentos, periodicamente trocando os equipamentos, e empresas que têm 10 anos e que até hoje tiveram 3 trabalhistas. E ainda assim a empresa conseguiu comprovar. Por quê? Porque tinha os registros. Tinha documentação. Então, aí a gente vê a importância, como eu falei, engenheiro, eu entendo porque o engenheiro está preocupado lá em executar a obra, é prazo, é material que não chega, é chuva que atrasa o cronograma, a cabeça dele é cheia. Mas nós temos que o engenheiro da obra, ele vai lá fiscalizar, mas querendo ou não, o superior dele tem que se preocupar com essa prevenção. A parte burocrática, né, doutor? Tem que se preocupar, delegar para alguém, mas tem que se preocupar. E é aquela história, né, doutora? Eu costumo dizer o seguinte, você não opera o seu coração com o clínico geral, né? Exato. Por que o engenheiro tem que se preocupar, salvo você, que não é a doutora? Mas daí foi uma escolha mas aí minha. é uma escolha sua, né, um propósito seu, mas ele não tem que se preocupar com o lado jurídico e burocrático da obra. Porque, não falando de acidentes, né, não raras às vezes a gente encontra obras, né, em que recentemente nós tivemos, né, no Paraná mesmo, interdições de obras, em que os empregados não estavam registrados, não tínhamos controle de jornada, não tínhamos pagamento de transporte, né? E aí você chega para o empresário, né? E o empresário diz, doutor, o contador não encaminhou os documentos, eu não tenho. Ah, doutor, eu não tenho assinatura dos documentos, né? E tudo isso gera passivo, né? Administrativo, inclusive, multas, né? Pesadíssimas. Então, é esta compreensão da cultura, né, doutora, da prevenção, que nós, infelizmente, no Brasil, nós não temos. E é por isso, né, e engenharia não está diferente, né, que mais de 50% das empresas fale e fecha as portas em até 5 anos de vida, né, no Brasil. E 85% das empresas que são abertas no Brasil, elas fecham. E eu digo, não falta técnica de engenharia, não falta conhecimento, não é, de obra, de mestre de obra, né, não falta vendas, não falta estes elementos de gestão. Na verdade, falta conhecer as regras que regem o jogo. Né? As regras que conduzem o jogo a ser um jogo próspero, um jogo que eu digo, né, o jogo de empreender. O jogo de empreender, ele demanda muito além de técnica, muito além, né, de procedimentos, de cumprimentos de cronogramas, de mapeamento, agora esqueci o nome,
projetos, né, de engenharia, projetos. execução desse projeto, Uhum. cumprimento, materiais. Ele demanda um cuidado da obra como um todo, né? Seja com as normas da prefeitura, de engenharia, ambientais, né? Também temos o risco ambiental, que também o advogado, ele trabalha e atua nisso, mas principalmente, eu sempre digo, as comportas, né, que abrem-se para o jurídico trabalhista, Isso. com passivos absurdos, né? Isso. Porque quanto custa uma vida, doutor? Exato. Qual o preço de uma E vida? é o que a gente está comentando aqui. A empresa pode fechar as portas Sim, por conta disso. porque eu digo, a senhora venderia a sua vida por 500 mil? Pois é. Por 1 milhão, doutora? Exatamente. Por 3 milhões? É isso que eu pergunto para os meus clientes diariamente. Por quanto você venderia a sua vida? Não vende-se, né? Exato. E esse é o nosso propósito, né, doutora? Eu amo a minha profissão. Você ama as duas, eu já percebi. E eu digo que se eu conseguir salvar uma única vida, né, ela já valeu a pena. Porque imagina você não receber o seu ente querido na sua casa no final do dia, por erros grosseiros, né? E o elemento que, por conta da nossa formação, nos move, de certa forma, é o elemento prevenção, sob a perspectiva de proteger o nosso cliente, que são as empresas que a gente atende no Brasil inteiro e fora dela, né? Sim. Eu tenho clientes em 3, 4 países, mas nós temos um elemento basilar aqui, que é a vida. Exatamente. Que é a vida, que é o bem maior do ser humano. Sem a vida nós não temos razão de ser, nós não temos por que existir, né, doutor? Então este é um elemento que todos nós, né, todo ser humano, todo empreendedor deveria colocar no centro das suas atenções sempre que for empreender, advogar, realizar um projeto de engenharia, né? Mas que no Brasil o que precisa mudar é esta consciência, né? A consciência do propósito, né, doutor? Que a gente tem encontrado muito, né? Esta semana nós passamos por um grande momento, né, doutora, de descobertas, de aprendizado, de evolução, de abrir as portas da caverna e sair dela, né? E que a grande maioria das pessoas, infelizmente, não vê. Foram 5 dias, assim, incríveis, né? De muita consciência, de ampliar a mente, olhar além da visão, né? A gente ouviu muito isso. E porque essas questões não é, a gente fala do destruir a família, mas não é o destruir a família só daquela pessoa que veio a óbito, mas destruir a família do empresário, porque imagina se é uma demanda que ele não vai dar conta, ele vai ter que fechar as portas, destruiu a família daquele funcionário que faleceu, mas a família dele também. E tem algo além, né, doutora? A família dele é destruída, né, por conta do ruir financeiro, né, do dispêndio financeiro, mas tem outro elemento, doutor, que é o elemento psicológico. Com certeza. Você já imaginou você saber que você causou a morte de alguém porque você não cuidou de elementos básicos para prevenir e evitar que isso aconteça? Então isso também pesa, né, doutora? A gente não fala, mas o empresário também é um ser humano, também sofre, também tem as suas dores e os seus sentimentos. E eu imagino o impacto de você viver o resto da sua vida sabendo que você, por sua imperícia, você causou a morte a alguém. Exatamente. Ou que alguém perdeu a vida, encerrou a sua jornada na Terra por conta da sua imperícia. Isso deve pesar muito. Eu acredito que a começar a mudar um pouquinho essa cultura, esse pensamento, eu acho que as pessoas, eu acredito que as pessoas devem sair de manhã e pensar por quê e por quem eu estou fazendo isso. Exatamente. Aí, isso muda tudo, né? Exatamente. Aí você vai pensar na sua obra, se está tudo correto. Você vai pensar se os teus projetos estão de acordo, se as questões trabalhistas estão de acordo, os treinamentos, as questões tributárias estão de acordo. E aí sim, o empresário vai prosperar, os funcionários vão voltar para os seus lares no final do dia. Felizes, e assim, protegidos. Exatamente. E assim há um crescimento, uma prosperidade. Agora, se você não tem um porquê, um porquê, e você faz tudo no automático, são esses passivos todos que a gente conhece. Que nos levam à ruína, né? Infelizmente. Exatamente. Então, esse que a doutora falou é muito profundo, né? Impressionante. Porque é exatamente isso, né? Eu sempre tenho uma preocupação muito grande. Eu tenho pelo menos 10 anos, doutora, de equipe no meu escritório. E eu tenho uma preocupação com a minha equipe.
Eu tenho uma preocupação e eu tenho que honrar aquela equipe. Eu tenho que ser exemplo. Eu sei que eu não sou, eu tenho muito a melhorar. Eu sou uma pessoa em evolução diária, né? E eu sei que eu já evoluí muito e preciso evoluir muito ainda. Mas se tem algo que eu preciso diariamente, é honrar a minha equipe. Então, diariamente eu penso como eu posso fazer para honrar, né? Temos problemas, temos, né, como toda área, no direito é uma área que resolve problemas alheios. Mas eu sempre me preocupo com a responsabilidade que eu tenho daquelas pessoas que dedicam a sua vida ao meu negócio. E isso é extremamente importante, né? A gente não pode desonrar essas pessoas. Eu não ficaria com a consciência tranquila se eu soubesse que eu estaria desonrando, que eu estaria colocando em risco. Então isso não tem sentido, né, doutor? Perde-se o sentido total. Exato, porque a gente tem que pensar que assim como nós empresários precisamos das pessoas que trabalham com a gente, eles também precisam da gente. Então, não existe o eu sou melhor, você é pior, ou eu... Jamais. Não, é um conjunto, é um time. Claro. E se você não pensa na tua equipe como um time, você não avança. Né? E a doutora disse, porque eu tenho muito a evoluir. Que bom que a gente tem a evoluir, né? Claro. E nós ficamos esses 5 dias aqui justamente para isso. Para evoluir. Para evoluir. E sempre teremos, né, doutora? Exatamente. Eu penso que todos os dias da nossa vida, aqui na Terra, tem propósitos muito claros, né? Da gente evoluir e da gente, às vezes, romper barreiras nas nossas famílias, na nossa história, né? E construir um legado de respeito, de cuidado e principalmente de amor ao próximo, né? Porque hoje a gente vê tudo desmantelado, né? Não se tem respeito, não se tem amor, não se tem comprometimento, né? E tudo isso vem se perdendo, vem se esfarelando, né, na era da tecnologia, da democratização, da informática, da inteligência artificial, né? E é preciso resgatar, né? A gente precisa resgatar esse cuidado com o próximo. E para isso eu vejo a nossa missão como ela é nobre, como ela é importante, né? Porque às vezes às vezes eu converso com empresários, microempresários, pequenos empresários, às vezes nem têm ideia do risco que eles estão expondo às pessoas. Eles não têm ideia. Então, olha a situação que a gente tem. As pessoas vivem muito no automático. É que tudo muda tão rápido. A questão da inteligência artificial, cada dia um aparelho novo, um equipamento novo, uma forma nova de você fazer o teu trabalho, de você otimizar o teu tempo. Então, tudo que se faz hoje em dia pensando em otimizar o tempo. E você começa a fazer no automático, e não está mais parando para pensar qual é o meu propósito, qual é o que eu quero. A minha missão, exatamente. Né? O que eu quero para mim e para os outros, né? E eu tenho algo, doutora, que eu sempre penso. O que eu não quero para a minha pessoa, por que eu vou querer para você? Não faz sentido. Isso mudou muito para a minha pessoa. Quando eu percebi, eu falei, eu jamais posso fazer algo para outra pessoa que eu não gostaria que fizessem para mim. Então, esta troca, né, esse cuidado, né, nós precisamos ter nas nossas atividades, no nosso empreendedorismo, isso muda tudo, né? E atrai esse conjunto de cuidados, de evolução, de prosperidade. Exatamente. Doutora, estou muito feliz. Que honra conversar contigo. Eu também. Estou emocionada. Que conversa boa. Que conversa maravilhosa. O direito e a engenharia, doutora, tem muito a conversar. Temos assunto para bastante tempo, assim. E é interessante porque às vezes a gente pensa, nossa, o acaso. Né? Nada é um acaso. Nada é um acaso. Nada é que manhã agradável, né, doutora? E que estava totalmente fora do script. Verdade. Estamos aqui, aonde, doutora? No nosso escritório, na Faria Lima, onde a gente vai poder atender os clientes aqui de São Paulo. Eu já fiz vários atendimentos aqui, doutora. Fazer novas parcerias, agora Santa Catarina, Paraná. Show de bola. Doutora mora no Vale dos Bilionários, né, doutora? Eu quero ir para lá para ver se eu... Isso. Maravilhoso, maravilhoso, doutora. A minha cidade é a cidade das grandes indústrias, da WEG, de Jogos Rodas, Malve. Uau! Temos grandes indústrias lá que são multinacionais e uma cidade muito próspera também. Que bom, doutora. Isso é muito bom, né? Fico muito feliz. Então, estamos aqui com a vista maravilhosa, né, da Faria Lima, nossa sede, né, doutora? Somos sócias, né, nesse projeto maravilhoso, junto com o professor Cristiano.
e os nossos amigos, né, e colegas do G10. E é um espaço espetacular, uma vista que cura, né? Não tem como essa vista não curar. Exatamente, nessa loucura que é São Paulo e com essa vista aqui da nossa sede, é maravilhoso, esse espaço aqui é fantástico e as parcerias e os amigos que a gente faz no G10, os negócios, é muito importante. Demais, Estaremos, né, por aí no Brasil e no mundo. Com certeza, sempre. Obrigada, doutora, eu adorei. Que honra conversar contigo, que momento especial, que momento, eu digo, de cura. Porque ter uma conversa tranquila sobre as nossas áreas, sobre as nossas agruras, as agruras dos nossos clientes, né? É muito importante para nós também. Porque eu sempre digo, algo que foi disruptivo para a minha pessoa foi quando eu descobri que a minha missão é resolver problemas dos meus clientes. E que o meu escritório ele tem que estar preparado, inclusive para acolher esses clientes com todo tipo de problema. Então eu costumo dizer o seguinte, doutora Ariane, engenheira Ariane também, olha que maravilha. Dificilmente eu recebo um cliente no meu escritório para me levar um pedaço de bolo, para me levar um chocolate, para me levar um vinho. Às vezes acontece, óbvio, eu sou muito grata, os meus clientes são especiais, maravilhosos, sempre me mimam muito. Mas assim, em regra, o cliente vai ao seu escritório, né, quando ele tem algum problema jurídico. Né? Para a doutora Ariane também é assim. Agora, para a engenheira Ariane, você já percebeu que eles vão para construir sonhos? É verdade. Para executar projetos e desenvolver projetos? Então, o direito ele é pesado. Né? O direito ele precisa desse cuidado. Então, quando nós temos aqui horas de conversa, como nós estamos tendo aqui, doutora, são momentos de cura. São momentos em que nós esquecemos dos problemas, as dificuldades, né? E foi muito produtivo, fiquei muito feliz. Porque quando essas pessoas procuram conversar com a gente, elas estão muito angustiadas. Né? Sim. Porque na sua grande maioria também recebem lá uma intimação, não sabem o que fazer, não entendem o que está escrito lá, então... E quantas vezes entram com essa angústia e depois de um tempo de conversa a gente consegue ir acalmando, consegue... Isso é um momento muito importante também. Sim, sim. É a frase, né, doutora, do meu livro. Socorro, fui processado, doutor, e agora? Socorro. O que nós vamos fazer? Né? E aí você tem que começar com calma técnica, acalmar o cliente primeiro e depois partir para a defesa, né? Porque não tem o que fazer. O processo já está ali, ele existe e ele precisa ser administrado com a melhor técnica, com a melhor com a melhor gestão do processo, né? Porque eu sempre digo, não é só fazer a audiência, não é só fazer a defesa, é muito além, né? Acalmar o empresário, como a doutora disse, é orientá-lo para que, eu brinco com os meus clientes, vai, não peque mais. Eu sempre falo para eles, o senhor vai, agora eu já lhe expliquei como funciona, o senhor vai, não, ou a senhora vai, não peque mais. Ótimo, foi ótimo. Adorei, doutora, obrigada. Eu adorei, muito obrigada. Muito prazer. Grande beijo. Vou lhe visitar em Jaraguá em breve e espero a sua visita em Curitiba. Com certeza. Obrigada.